O cheiro do perfume importado da amante infestava a sala de audiência, sufocando Laura. Seu marido, Ricardo, assinava os papéis do divórcio com um sorriso cruel, ansioso para jogá-la na rua, sem nada após 25 anos de dedicação. A vitória dele parecia certa. Mas quando o Dr. Arantes, um juiz conhecido por sua rigidez, tirou os óculos e revelou um documento amarelado que ninguém sabia que existia, o sorriso de Ricardo desapareceu. O que aconteceu naquela sala mudaria para sempre a vida de todos. O som da caneta Montblanc, riscando o papel, parecia um grito naquela sala silenciosa. Risque, risque, risque. 3 assinaturas rápidas, decididas, arrogantes. Ricardo soltou a caneta sobre a mesa de madeira maciça com um estalo seco, recostando-se na cadeira de couro giratória com aquele sorriso que Laura conhecia tão bem, o sorriso de quem acabou de fechar o negócio do século. Só que dessa vez, o negócio era o fim da vida dela. "Pronto, doutor", disse Ricardo, a voz grave preenchendo o ambiente frio da 4ª vara de família. Ele nem olhou para Laura. Seus olhos estavam fixos na mulher sentada ao seu lado. Vanessa, a assessora pessoal. 20 anos mais jovem, cabelos loiros impecavelmente escovados, lábios preenchidos num vermelho vivo que contrastava violentamente com a palidez de Laura. Vanessa usava um blazer branco que custava provavelmente mais do que tudo o que Laura tinha no guarda-roupa naquele momento. A mão dela, com unhas de gel perfeitas, repousava possessivamente sobre o braço de Ricardo, acariciando o tecido do terno italiano. O cheiro. Aquele foi o primeiro golpe. O perfume doce e enjoativo de Vanessa infestava o ar-condicionado da sala, brigando com o cheiro de lustramóveis e papéis velhos. Para Laura, aquele cheiro tinha gosto de bile. "Dona Laura!" A voz do juiz, Dr. Arantes, soou distante. Laura piscou, saindo do transe. Ela apertou a alça da sua bolsa velha de couro sintético, que já descascava nas pontas. Suas mãos tremiam, não de frio, mas de uma humilhação que queimava de dentro para fora. "Sim, excelência." Sua voz saiu um fio, rouca. Ela engoliu em seco, sentindo a garganta arranhar. O Sr. Ricardo assinou os termos. O divórcio litigioso está sendo convertido em consensual, mediante a aceitação da senhora de que... O juiz ajeitou os óculos na ponta do nariz, lendo o documento com uma expressão indecifrável. De que não há bens a partilhar, visto que a empresa e os imóveis estão em nome da holding familiar criada antes do casamento e que a senhora aceita a pensão alimentícia no valor de um salário mínimo por 2 anos. Um salário mínimo. 25 anos. 25 anos lavando as camisas que ele usava para fechar contratos. 25 anos acordando às 4 da manhã para fazer as marmitas que ele levava para a obra quando não tinham dinheiro nem para o almoço. 25 anos cuidando de tudo para que ele pudesse ser o grande Ricardo Mendes. E agora, ela valia um salário mínimo. Ricardo finalmente olhou para ela. Não havia compaixão. Havia apenas tédio. "Vamos logo com isso, Laura", ele disse, olhando para o relógio de ouro no pulso, um Rolex que ela ajudou a escolher no aniversário de 50 anos dele. "A Vanessa tem horário no salão e eu tenho um voo para Miami às 6. Não complique as coisas como você sempre faz." "Como você sempre faz", repetiu Vanessa com um risinho debochado, sussurrando no ouvido dele, mais alto o suficiente para Laura ouvir. "Coitadinha, Rick. Ela nem deve estar entendendo o que está escrito no papel." Aquilo foi a gota d'água 3. A humilhação pública, o desprezo, a certeza deles de que ela era apenas um estorvo, uma mobília velha que precisava ser descartada para a reforma da casa nova. O Dr. Arantes, um homem de cabelos brancos e rosto marcado por linhas severas, ergueu os olhos do papel. Ele não gostava de interrupções e gostava menos ainda de desrespeito em sua corte. Mas ele ficou em silêncio, observando. Ele queria ver o que Laura faria.
Laura olhou para a caneta que Ricardo havia largado. Eu não vou assinar, disse ela. Não foi um grito, foi um sussurro firme. O silêncio na sala mudou de textura. Ficou pesado, elétrico. Ricardo soltou uma gargalhada curta, incrédula. O que você disse? Eu disse que não vou assinar esse acordo, Ricardo. Laura levantou a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos, inchados de noites sem dormir, mas havia algo lá no fundo, uma brasa que se recusava a apagar. A holding. Você criou a holding em 2010. Nós nos casamos em 1998, em comunhão parcial de bens. Ricardo bufou, revirando os olhos, e se virou para o advogado dele, um homem engomadinho que parecia um tubarão em um aquário pequeno. Dr. Cláudio, explique para a minha ex-mulher, por favor, que ela está delirando. A menopausa deve estar afetando a memória dela. O advogado sorriu, um sorriso treinado para destruir esperanças. Dona Laura, a senhora deve estar confundida. A documentação apresentada pelo Sr. Ricardo é impecável. A empresa Mendes Construtora foi de fato incorporada a uma holding, cujas cotas pertencem majoritariamente a investidores anônimos, cotas essas adquiridas muito antes do sucesso financeiro do casal. Tecnicamente, o Sr. Ricardo é apenas um funcionário assalariado da própria empresa. Ele não tem patrimônio real. Era o golpe perfeito. Ricardo tinha escondido tudo. Carros, apartamentos, a casa de praia, os lucros, tudo em nome de laranjas ou empresas de fachada, deixando para Laura apenas as migalhas. Ele tem razão, querida. Vanessa disse mexendo no cabelo. Aceita logo essa pensão. Com um salário mínimo dá para você, sei lá, comprar tricô? Fazer bolo de pote? É o que mulheres como você fazem, não é? A dor no peito de Laura era física. Mas estranhamente, quanto mais eles batiam, mais a névoa na mente dela se dissipava. Ela se lembrou de 1999, o cheiro de cimento fresco, o som da chuva batendo na telha de amianto do barraco onde começaram, Ricardo chorando no colo dela porque devia dinheiro a agiotas. Quem tinha negociado com os agiotas? Quem tinha vendido as joias da avó para pagar a primeira betoneira? Ela abriu a bolsa velha. O zíper emperrou na metade, fazendo um barulho feio. Ricardo suspirou, impaciente, batendo os dedos na mesa. Toque, toque, toque. De dentro da bolsa, Laura não tirou um lenço para chorar. Ela tirou um caderno pequeno, de capa preta, com as pontas amassadas e o papel amarelado pelo tempo. O que é isso? Um diário de adolescente? Zombou Ricardo. Laura ignorou. Ela abriu o caderno com cuidado, como se fosse uma relíquia sagrada. Suas mãos calejadas de trabalho doméstico passaram pelas páginas cheias de números escritos à mão, com caneta azul Bic. Excelência. Laura se dirigiu ao juiz, ignorando completamente o ex-marido. O Ricardo diz que a empresa é de investidores anônimos. Mas aqui, ela apontou para uma página datada de 14 de maio de 1999. Aqui estão os registros dos primeiros pagamentos, cimento, areia e o pagamento do contador para abrir a firma Mendes em Silva. Silva é o meu sobrenome de solteira. O advogado de Ricardo riu alto. Dona Laura, por favor, um caderno de anotações domésticas não tem valor jurídico contra escrituras públicas e contratos registrados em cartório. Isso é patético. Excelência, peço que encerremos esse circo. Meu cliente está sendo submetido a um constrangimento ilegal. Ricardo se levantou, abotoando o terno, projetando sua autoridade física sobre a mesa. Acabou, Laura. Você sempre foi assim, apegada a ninharias, guardando lixo. Mendes em Silva nunca existiu no papel. Foi só um nome fantasia que a gente usou na placa da frente do barracão. Você nunca foi sócia. Você era a esposa. Sua função era cuidar da casa. E nem isso você fez direito ultimamente. Olhe para você. Ele apontou para ela, para o vestido simples de algodão que ela usava, comprado em uma liquidação de loja de departamento.
para os cabelos grisalhos que ela parou de pintar porque o dinheiro do mercado estava curto. Você se deixou levar, Laura. Você é uma mulher velha, cansada e sem instrução. Eu cresci, eu evoluí. A Vanessa... Ele puxou a amante para perto, beijando o topo da cabeça dela. A Vanessa está à minha altura. Você ficou para trás. Assine o papel, pegue sua esmola e suma. Foi um momento de crueldade absoluta. O contraste visual era brutal. O casal dourado, brilhante e rico de um lado. A mulher sozinha, apagada e pobre do outro. Laura sentiu as lágrimas escorrerem, não de tristeza, mas de raiva. Ela olhou para o juiz Arantes, buscando algum sinal de justiça divina. Mas o juiz continuava imóvel, com o rosto de pedra. O advogado tem razão, dona Laura, disse o juiz, a voz grave ecoando na sala. O coração de Laura parou. Ricardo sorriu, vitorioso. Vanessa soltou uma risadinha triunfante. Documentos informais não podem se sobrepor a registros oficiais em uma partilha de bens complexa, continuou o juiz, fechando a pasta do processo à sua frente. Ricardo estendeu a caneta para Laura novamente, quase esfregando o objeto no rosto dela. Ouviu o homem. Assina. Laura sentiu o mundo girar. Tinha acabado. A injustiça venceria tão facilmente assim? Ela olhou para o caderno em suas mãos. Todas aquelas noites fazendo contabilidade à luz de velas para economizar energia, tudo em vão. Ela pegou a caneta. Sua mão tremia violentamente. Ótimo, disse Ricardo. Finalmente, um pingo de sensatez. Laura encostou a ponta da caneta no papel. A tinta preta começou a manchar a folha branca onde estava escrito renúncia total de bens. Esperem! A voz do juiz cortou o ar como um chicote. Laura parou. A ponta da caneta ainda no papel. O doutor Arantes não estava mais olhando para o processo. Ele estava olhando para Ricardo. E pela primeira vez, ele tirou os óculos. Seus olhos, sem as lentes, pareciam penetrar a alma de quem estava ali. Eu disse que documentos informais não se sobrepõem, disse o juiz, levantando-se devagar. Ele era um homem alto, imponente sob a toga preta. Mas eu não disse que o caderno da dona Laura era o único documento informal nesta sala. O sorriso de Ricardo vacilou por um milésimo de segundo. Como assim, excelência? Do que o senhor está falando? O juiz contornou a mesa. Ele não caminhou em direção a Laura. Ele caminhou em direção a um armário de aço antigo no canto da sala, onde ficavam arquivados processos físicos de décadas passadas, aqueles que ainda não tinham sido digitalizados. O senhor tem uma memória seletiva muito conveniente, senhor Ricardo, disse o juiz, abrindo uma gaveta barulhenta. O senhor se lembra muito bem da holding de 2010, se lembra muito bem dos investidores anônimos, mas parece que se esqueceu de um pequeno incidente em 2001. Ricardo franziu a testa. 2001, eu não sei do que o senhor está falando. Meus negócios são auditados. Não estou falando de negócios, senhor Ricardo. Estou falando de justiça. O juiz puxou uma pasta marrom, coberta por uma fina camada de poeira. Ele soprou a poeira e o pó dançou na luz que entrava pela janela, criando uma atmosfera quase mística. Vanessa, que até então parecia entediada, cruzou os braços, incomodada. Amor, o que é isso? Vamos logo, vamos perder o voo. Ricardo a ignorou. Ele estava encarando a pasta marrom nas mãos do juiz. Uma gota de suor escorreu pela têmpora dele, apesar do ar-condicionado gelado. O juiz voltou para a mesa, colocou a pasta velha bem no centro, em cima dos papéis do divórcio, e abriu. Dentro havia um papel amarelado, com bordas queimadas, como se tivesse sido resgatado de um incêndio. Dona Laura, disse o juiz, com um tom de voz subitamente suave, quase paternal. A senhora se lembra do incêndio no galpão da empresa em 2001? Laura arregalou os olhos. A lembrança veio como um soco, o fogo, o cheiro de borracha queimada, o desespero de Ricardo gritando que tinha perdido tudo. Sim, ela sussurrou.
O Ricardo disse que todos os documentos tinham queimado, que tivemos que começar do zero. Exatamente, disse o juiz, virando-se para Ricardo, cujo rosto tinha perdido toda a cor. Agora o empresário arrogante parecia uma estátua de cera derretendo. O senhor declarou falência técnica naquela época. Disse aos credores que não tinha nada. Disse à justiça que todos os registros foram destruídos. E foram, Ricardo gritou, a voz falhando. Foi uma tragédia. Foi o que o senhor pensou, rebateu o juiz, com um brilho perigoso nos olhos. Mas ninguém esperava que, 5:55 naquele dia, um bombeiro honesto encontrasse uma caixa de metal debaixo dos escombros. Uma caixa que o senhor, na pressa de fugir do fogo que o senhor mesmo causou para receber o seguro, esqueceu de trancar. Um silêncio mortal tomou conta da sala. Até o advogado de Ricardo recuou um passo, como se quisesse se distanciar do cliente. Esse bombeiro, continuou o juiz, entregou a caixa ao fórum local. O processo ficou arquivado por anos, esperando uma reivindicação. Ninguém nunca veio buscar. Até que, ontem à noite, ao ver o nome Ricardo Mendes na minha pauta de hoje, eu me lembrei de onde tinha visto esse nome antes. Eu era o juiz substituto naquela cidadezinha em 2001, Ricardo. O juiz pegou o papel queimado de dentro da pasta. Este documento não é apenas um registro contábil. É um contrato social, um contrato particular de constituição de sociedade, assinado e reconhecido, firma 2 dias antes do incêndio. E adivinhem quem detém 60% das cotas da empresa original, que legalmente é a mãe de todas as empresas que vieram depois, inclusive da sua preciosa holding. Ricardo estava tremendo. Vanessa soltou o braço dele como se estivesse pegando fogo. Laura olhou para o juiz, sem entender a magnitude do que estava acontecendo. Quem, Excelência? Perguntou ela. O juiz sorriu. Um sorriso genuíno dessa vez. A senhora, dona Laura. Neste documento, que o seu marido tentou queimar para esconder dívidas na época, mas que agora prova a origem do patrimônio, consta que a senhora entrou com o capital inicial da venda da casa dos seus pais. A senhora não é dona de casa. A senhora é, e sempre foi, a sócia majoritária do Império Mendes. Ricardo caiu sentado na cadeira. O som dele desabando foi a única coisa que se ouviu, mas Laura não sorriu. Ela olhou para o homem que amou a vida toda, o homem que a humilhou minutos atrás, agora destruído. E então ela olhou para o documento. Mas isso muda tudo? Ela perguntou. Ah, minha querida, disse o juiz, fechando a pasta com força. Isso muda absolutamente tudo. O senhor Ricardo não vai para Miami hoje. E a senhora Vanessa, acho melhor cancelar o salão. O que aconteceu nos minutos seguintes foi um caos que ninguém poderia prever. Mas o verdadeiro segredo daquela caixa de metal ainda não tinha sido totalmente revelado. Havia mais uma folha presa no fundo da pasta. Uma folha que o juiz Arantes ainda não tinha mostrado e que continha uma informação que faria a traição de Ricardo parecer brincadeira de criança. O silêncio na sala de audiência não era mais pesado, era sufocante. Era como se todo o oxigênio tivesse sido sugado pela pasta marrom em cima da mesa. Ricardo Mendes, o homem que minutos antes se gabava de ter um voo para Miami e uma vida de rei, agora estava pálido, com a testa brilhando de suor frio. Ele tentou afrouxar a gravata de seda, mas seus dedos tremiam tanto que ele parecia estar se estrangulando. Isso é absurdo, ele sussurrou, mas sem a arrogância de antes. Sua voz era fina, quebradiça. Esse papel... isso é velho, caducou. A lei mudou. Doutor Cláudio, faça alguma coisa. O advogado, Dr. Cláudio, deu um passo discreto para o lado, afastando-se de Ricardo. Na advocacia, ninguém quer afundar com o Titanic. Excelência, começou o advogado, limpando a garganta, o tom de voz subitamente respeitoso. Se esse documento for autêntico, a situação jurídica muda drasticamente. Estamos falando de ocultação de patrimônio e fraude processual.
Eu não fui informado disso pelo meu cliente. Traidor! Ricardo gritou, batendo na mesa. Eu te pago uma fortuna para você me defender, não para ficar de papo furado com o juiz. Cale-se! O grito do juiz Arantes foi tão repentino e autoritário que Ricardo se encolheu na cadeira. Vanessa, a amante, arregalou os olhos assustada e discretamente tirou a mão de cima do braço de Ricardo. Ela começava a fazer as contas. Sem a empresa, sem dinheiro. Sem dinheiro. Quem era Ricardo? O juiz voltou a se sentar, mantendo a mão sobre a folha que ainda estava dentro da pasta. Aquela folha que ele não tinha mostrado. Senhor Ricardo, o senhor está preocupado com o contrato social que prova que a dona Laura é dona de 60% da empresa, disse o juiz, com uma calma assustadora. Mas o senhor deveria estar preocupado com o que vem junto com esse contrato. Laura, que assistia a tudo com uma mistura de choque e despertar, sentiu o coração acelerar. O que mais poderia haver ali? Dona Laura, o juiz se dirigiu a ela e seu olhar suavizou. A senhora se formou em alguma coisa? O seu marido diz que a senhora não tem instrução. Ricardo bufou, tentando recuperar o controle. Ela mal terminou o ensino médio. Ela é boa na cozinha, juiz, admito. Faz um feijão ótimo. Mas perguntar se ela se formou não me faça rir. Laura abaixou a cabeça, o velho hábito de se diminuir voltando com força. Eu comecei a fazer engenharia civil, ela disse baixinho, em 1996. Mas parei no 3º ano. Parei porque engravidou, Ricardo interrompeu agressivo. Engravidou e largou tudo para ser mãe. Foi uma escolha dela. Eu carreguei o piano sozinho. Eu construí os prédios. Eu fiz os cálculos. Foi nesse momento que o juiz tirou a segunda folha da pasta. Curioso o senhor dizer isso, Ricardo, disse o doutor Arantes. Porque este segundo documento, datado de 2000, um ano antes do incêndio, é um registro de responsabilidade técnica de um projeto inovador de fundação para solos instáveis. O método Mendes, que fez a sua construtora ficar famosa e ganhar licitações milionárias do governo. Ricardo parou de respirar. O juiz virou o papel para que todos pudessem ver. Não era um texto jurídico. Era um desenho técnico, complexo, cheio de cálculos estruturais e vetores de força. E no canto inferior direito havia uma assinatura. Não era a de Ricardo. Essa letra... Vanessa sussurrou, inclinando-se para a frente, a curiosidade vencendo o medo. Essa letra é redonda, parece letra de mulher. Projeto Estrutural de Estabilização de Encostas, leu o juiz. Autoria técnica, Laura Silva Mendes. Anotação de responsabilidade técnica assinada por um engenheiro supervisor, mas com crédito de concepção atribuído à estagiária na época, Laura Silva. Laura levou as mãos à boca. Ela se lembrava daquilo. As noites em claro na mesa bamba da cozinha. Ricardo chegava da obra desesperado, dizendo que o prédio ia cair, que o solo era podre, que eles iriam falir. Ele não sabia o que fazer. Ele era bom de lábia, bom de vendas, mas péssimo de cálculo. Quem pegava os livros era ela. Quem desenhava as sapatas era ela. Quem calculava a carga de ruptura era ela. Você disse que ia registrar no seu nome porque eu não tinha o diploma ainda? Laura disse, a voz ganhando força, saindo do sussurro pela primeira vez. Ela olhou para Ricardo e não viu mais o monstro poderoso. Viu um ladrão. Você disse que era burocracia, que o mérito era nosso. E era. Ricardo defendeu-se desesperado. Eu vendi o projeto. Uma ideia no papel não vale nada sem alguém para vender, Laura. Você sempre foi idealista demais. O mundo real precisa de gente como eu. Gente como você? O juiz Arantes interrompeu, tirando os óculos novamente para limpar as lentes. Um gesto que agora todos sabiam que precedia uma bomba. O senhor quer dizer... gente que falsifica a assinatura da esposa para transferir os direitos autorais de uma patente? O advogado, doutor Cláudio, fechou a pasta dele com um estalo alto.
Excelência, com todo respeito, eu requeiro a renúncia imediata do mandato. Não posso representar um cliente que cometeu ilícitos penais contra a própria esposa e omitiu isso da defesa. Estou fora. Ricardo olhou para o advogado incrédulo. Você não pode me deixar aqui. Eu te paguei. O senhor pagou com cheque da empresa? Perguntou o advogado já na porta. Porque se pagou, tecnicamente 60% desse dinheiro é da dona Laura. Acho melhor o senhor pedir o dinheiro de volta. A porta bateu. Ricardo estava sozinho. Bem, quase sozinho. Vanessa ainda estava lá, mas ela se afastou mais um pouco da cadeira dele, como se a má sorte fosse contagiosa. Então quer dizer... Vanessa começou, a voz estridente quebrando o clima pesado. Quer dizer que a genialidade dele era ela? Ela apontou para Laura. Laura, com suas roupas simples, suas mãos calejadas, seus cabelos grisalhos. Laura olhou para a amante do marido. Pela primeira vez, não sentiu ódio, sentiu pena. Vanessa tinha se vendido por uma ilusão. Ela tinha se apaixonado pela casca dourada de um ovo podre. Não era só a genialidade, moça, disse Laura, levantando-se devagar. Ela parecia ter crescido 10 centímetros nos últimos 5 minutos. A postura curvada de esposa submissa estava desaparecendo, dando lugar à mulher que projetava fundações de prédios. Era o trabalho. Enquanto ele viajava para fechar negócios, eu ficava no escritório até às 3 da manhã, corrigindo os erros que ele cometia nos orçamentos. Aquele caderno que ele zombou, Laura pegou o caderno preto da mesa. Aqui tem o registro de cada centavo que ele desviou para contas pessoais desde 2005. Ricardo estava encurralado. Ele olhou para os lados procurando uma saída, uma brecha, qualquer coisa. E então ele apelou para a única coisa que achava que ainda podia controlar. A dor de Laura. Você é muito esperta, Laura, ele disse, com um sorriso venenoso, embora os lábios tremessem. Mas de que adiantou toda essa inteligência? De que adiantou ser a verdadeira arquiteta? Você construiu o império, sim. Mas você não conseguiu segurar a única coisa que importava. Ou você já esqueceu por que você parou de trabalhar em 2001? O ambiente gelou. O juiz Arantes, que folheava os documentos, parou imediatamente. Ele percebeu a mudança na energia da sala. Era um golpe baixo, um golpe mortal. Laura vacilou. A força que ela tinha acabado de recuperar pareceu drenar de seu corpo. Ela se apoiou na mesa para não cair. Não fale disso, ela sussurrou. A dor na voz dela era tão palpável que até o oficial de justiça na porta baixou a cabeça. Por que não? Ricardo insistiu, vendo que tinha encontrado o ponto fraco. Ele se levantou, recuperando uma fração de sua arrogância. Vamos contar para o juiz porque a gênia virou dona de casa. Vamos contar sobre o dia em que você estava tão ocupada desenhando seus projetinhos que esqueceu de buscar o Lucas na escola? Lucas. O nome ecoou na sala como um tiro. Laura fechou os olhos. Lágrimas grossas e quentes escorreram, lavando o rosto marcado pelo tempo. A imagem veio nítida em sua mente. O telefone tocando. A chuva, a voz do diretor da escola, o acidente na esquina, a 2 quarteirões de casa. Foi um acidente, ela soluçou. Eu estava trabalhando para a empresa, para nós. Você estava obcecada, Ricardo gritou, apontando o dedo na cara dela. E por culpa da sua ambição, nosso filho morreu. Foi por isso que você se escondeu, Laura. Foi por isso que você me deixou assumir tudo. Porque você sabia que não merecia nada. Você se puniu. Eu só fiz o favor de continuar a vida enquanto você se enterrava viva. O silêncio que se seguiu foi de horror absoluto. Vanessa cobriu a boca com a mão, chocada com a crueldade. O juiz Arantes apertou os punhos sobre a mesa, os nós dos dedos ficando brancos. Ricardo achou que tinha vencido. Ele usou a culpa, a arma que manteve Laura submissa por 2 décadas. Ele achou que ela quebraria, assinaria o papel e sairia correndo para chorar em seu quarto escuro. Mas Ricardo cometeu um erro. Ele esqueceu que o luto pode paralisar, mas a injustiça
A injustiça pode acordar os mortos. Laura abriu os olhos. Eles não estavam mais vermelhos de choro. Eles estavam frios, frios como o aço das estruturas que ela costumava projetar. Você tem razão, Ricardo, disse ela. A voz estava calma, assustadoramente calma. Eu me enterrei viva. Eu carreguei a culpa do mundo nas costas por 20 anos. Eu achei que era um castigo de Deus. Ela deu um passo em direção a ele. Ricardo, instintivamente, recuou. Mas tem uma coisa que você não sabe. Uma coisa que eu descobri semana passada, arrumando as caixas velhas na garagem, aquelas que você mandou jogar fora. Ricardo franziu a testa. Do que você está falando? Eu encontrei o boletim de ocorrência original do acidente do Lucas. Aquele que você disse que tinha perdido. Laura enfiou a mão na bolsa novamente. Dessa vez, não para pegar um caderno, mas para pegar uma foto amassada de um carro. Eu sempre achei que ele tinha sido atropelado porque saiu correndo, mas o relatório da perícia diz outra coisa, Ricardo. Laura jogou a foto na mesa, deslizando-a até parar na frente do juiz. O relatório diz que o motorista que atropelou nosso filho não parou para prestar socorro e diz que o carro era uma picape da Mendes Construtora. O ar sumiu da sala. O quê? O juiz pegou a foto e o papel grampeado a ela, lendo freneticamente. Ricardo estava branco como um fantasma. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Quem estava dirigindo a picape naquele dia, Ricardo? Perguntou Laura. Você disse que estava em reunião, mas o registro de saída da empresa mostra que você saiu às 16h30. O acidente foi às 16h45. Vanessa se levantou num salto, derrubando a cadeira para trás. O barulho foi como um trovão. Você... Vanessa olhou para Ricardo com nojo puro, como se estivesse olhando para um verme. Você matou o próprio filho e culpou ela a vida toda? Ricardo começou a balbuciar. Não, foi um acidente. Eu não vi, estava chovendo. Eu fiquei com medo. Eu ia perder tudo se fosse preso. Laura, você tem que entender, a empresa estava começando a decolar. Laura não gritou. Ela não avançou nele. Ela apenas olhou para o juiz. Excelência, disse Laura com uma dignidade que encheu a sala de luz. Eu não quero mais a pensão de um salário mínimo. Eu quero tudo. Eu quero a minha empresa de volta. E eu quero que esse homem saia da minha frente antes que eu esqueça que sou uma senhora civilizada. O juiz Arantes levantou-se lentamente. Ele parecia um gigante. Dona Laura, a senhora não vai ter apenas a empresa, disse o juiz, olhando para Ricardo com desprezo indisfarçável. Oficial, chame a segurança e ligue para o Ministério Público. Isso aqui deixou de ser uma vara de família. Isso agora é caso de polícia. Ricardo tentou correr para a porta, mas as pernas falharam. Ele caiu de joelhos. Mas enquanto o caos se instalava e a polícia era chamada, Laura olhou para Vanessa. A amante estava chorando, tremendo, encostada na parede. E você, disse Laura para a amante, você tem uma escolha agora. Você pode sair por aquela porta e fingir que nada aconteceu. Ou você pode me ajudar a achar onde ele escondeu o resto do dinheiro. Porque eu sei que tem mais, e eu sei que você sabe as senhas. Vanessa levantou o rosto, a maquiagem borrada. Ela olhou para o homem no chão, patético e criminoso, e depois para a mulher forte e genial à sua frente. O cofre, disse Vanessa, a voz firme. Ele tem um cofre virtual. Eu sei a senha. O jogo tinha virado completamente. Mas a jornada de Laura estava apenas começando. Ela tinha recuperado sua dignidade, mas agora precisava enfrentar os fantasmas do passado para construir o futuro. E a maior surpresa ainda estava por vir. O que ela encontraria naquele cofre mudaria não só a vida dela, mas a de centenas de pessoas. A sirene da viatura da polícia ainda ecoava longe na rua, mas dentro do gabinete do juiz Arantes, o silêncio era absoluto. Não era um silêncio de paz. Era o silêncio de um campo de batalha depois que os canhões param de atirar e os sobreviventes olham para os destroços.
Laura estava sentada no sofá de couro marrom, no canto da sala. Ela segurava um copo de água com açúcar que a secretária do juiz tinha trazido, mas suas mãos tremiam tanto que a água formava pequenas ondas, quase transbordando. Lucas. A revelação de que Ricardo tinha sido o responsável pela morte do próprio filho não era apenas uma dor, era uma mutilação. Laura sentia como se tivessem arrancado um pedaço físico de seu peito. Por 20 anos, ela visitou o túmulo do filho todos os domingos, pedindo perdão por ter sido negligente. Por 20 anos, ela aceitou os gritos e o desprezo de Ricardo como uma penitência justa. Dona Laura? A voz de Vanessa quebrou o transe. Laura levantou os olhos devagar. A amante, a mulher que até uma hora atrás ria de suas roupas velhas. Agora, Vanessa estava sentada na cadeira da frente, sem o blazer caro, com os ombros caídos e a maquiagem borrada de rímel preto. Ela parecia uma menina assustada brincando de ser adulta. Ele foi levado, disse Vanessa, a voz falhando. O delegado disse que vai pedir a prisão preventiva, homicídio culposo com agravante de omissão de socorro e fuga do local, além de fraude processual e falsidade ideológica. Laura assentiu, mas não disse nada. As palavras jurídicas não importavam. O que importava era a imagem da picape na chuva. "Por que você ficou?" perguntou Laura. Sua voz saiu rouca, como se não fosse usada há dias. Vanessa engoliu em seco. Ela olhou para as unhas de gel perfeitas, agora parecendo ridículas diante da gravidade da situação. Porque eu estou grávida, Laura." O ar da sala ficou rarefeito novamente. O juiz Arantes, que organizava os papéis na mesa, parou e olhou para as duas mulheres. Laura sentiu uma pontada de náusea. Outra criança. Outro filho de Ricardo. De 3 meses, continuou Vanessa, começando a chorar de novo. E eu achei que ele era um príncipe. Eu achei que ele era um homem de sucesso, incompreendido pela ex-mulher louca. Foi isso que ele me vendeu. Mas quando eu ouvi o que ele fez com o Lucas, quando eu vi que ele foi capaz de matar o filho e culpar a mãe, eu olhei para a minha barriga e senti pavor. Eu não quero que meu filho tenha um pai monstro. Laura olhou para a barriga ainda reta de Vanessa. A raiva que ela poderia sentir se dissipou, dando lugar a uma exaustão profunda. Elas eram apenas 2 vítimas, em momentos diferentes da mesma linha do tempo. "Você disse que sabia a senha", Laura lembrou, focando no que precisava ser feito. A dor podia esperar, a justiça não. Vanessa limpou o rosto com as costas da mão, sujando a bochecha de preto. "Sim, o Ricardo é paranoico, mas é preguiçoso. Ele não decora senhas difíceis. A senha do cofre virtual, onde ele guarda os contratos das offshores e a contabilidade paralela, é a data de nascimento do Lucas." Laura fechou os olhos com força. Uma lágrima solitária escorreu. Até na sua criminalidade, Ricardo usava o filho morto. Era uma profanação final. "Abra", ordenou Laura. Vanessa tirou um tablet ultra fino da bolsa de grife. Seus dedos ágeis digitaram o endereço de um servidor privado. O login Imperador. A senha 1405-95. A tela piscou e abriu. Pastas e mais pastas. O juiz Arantes se aproximou, puxando uma cadeira. "Vamos ver o tamanho do buraco", disse o magistrado. O que eles encontraram nas horas seguintes foi muito pior do que dinheiro desviado. Era a arquitetura de uma vida dupla. Ricardo não tinha apenas escondido o patrimônio de Laura. Ele tinha construído um império de mentiras sobre os alicerces do talento dela. Havia contratos de obras públicas superfaturadas. Havia notas fiscais frias de materiais que nunca foram entregues. "Esperem", disse Laura, apontando para uma pasta chamada Projeto Anjo. "O que é isso?" Vanessa clicou. Dentro da pasta havia fotos de um orfanato, projetos de reforma, notas de compra de brinquedos, recibos de doações vultosas. Ele fazia caridade?" perguntou Vanessa confusa.
Talvez ele tivesse um lado bom? Laura sentiu um gosto amargo na boca. Ela conhecia Ricardo. Ele não dava bom dia de graça. Abra as planilhas financeiras dessa pasta, pediu Laura. Vanessa abriu o Excel. As colunas mostravam entradas de milhões de reais como doação anônima e saídas para manutenção e reformas. Laura, com seu olho treinado de quem gerenciava cada centavo da casa e da empresa no início, correu os olhos pelos números. E então ela viu. Olhem o CNPJ da construtora que fazia as reformas no orfanato, disse Laura, o dedo trêmulo na tela. Mendes em Associados, Filial Caribe. O juiz ajeitou os óculos. É uma empresa de fachada. Exato, disse Laura, sentindo o estômago revirar. Ele não estava ajudando órfãos, Vanessa. Ele estava usando um orfanato fantasma para lavar o dinheiro de propina. Ele usava a imagem de crianças carentes para limpar o dinheiro sujo. Laura se levantou de repente, sentindo que ia vomitar. Ela correu para o banheiro privativo do gabinete do juiz. Lá dentro, com a porta trancada, ela se olhou no espelho. A mulher que a encarava parecia um espectro. As rugas ao redor dos olhos contavam a história de noites sem dormir. Os cabelos grisalhos eram a bandeira de sua renúncia à vaidade. Como eu deixei isso acontecer? Ela se perguntou. A mente de Laura viajou para o passado. Flashbacks invadiram sua mente sem pedir licença. Flashback, 1998. Eles estavam no chão da sala vazia do primeiro apartamento alugado, comendo pizza em pratos de papelão. Ricardo ria com farinha no nariz. Nós vamos dominar o mundo, Laurinha. Você projeta, eu construo. Nada vai nos parar. Ele parecia tão sincero. Onde aquele menino sonhador tinha morrido? Ou ele nunca existiu? Flashback 2001. O dia do enterro. A chuva caindo sobre o caixão pequeno e branco. Ricardo abraçando-a, mas o abraço era rígido. Ele não chorava. Ele olhava para os lados, preocupado com quem estava vendo. Você precisa se controlar, Laura. Está fazendo uma cena. A culpa já é o bastante, não precisa passar vergonha também. Aquelas palavras foram as grades da prisão, onde ela viveu por 2 décadas. Laura lavou o rosto com água gelada. A água misturou-se com as lágrimas. Ela tinha sido cúmplice, não dos crimes, mas do silêncio. Ela aceitou ser diminuída porque acreditava que merecia sofrer. Ela entregou seu poder, seu talento, sua voz, nas mãos de um homem que a desprezava, tudo porque a dor da perda do filho a cegou. Nunca mais. Ela sussurrou para o espelho. Nunca mais eu vou baixar a cabeça. Quando Laura saiu do banheiro, ela era outra pessoa. A vulnerabilidade ainda estava lá, mas agora era uma armadura, não uma ferida aberta. Ela tinha descido ao inferno, confrontado seus demônios, e voltado. Vanessa e o juiz Arantes a olharam, preocupados. Laura, você está bem? Perguntou Vanessa. Quer que a gente pare? Não, disse Laura, sentando-se novamente e puxando o tablet para si. Nós não vamos parar. Nós vamos até o fim. Vanessa, procure por contas no exterior. Eu quero saber onde está cada centavo que ele roubou do nosso trabalho. Vanessa obedeceu. Aqui, Ilhas Caimán, Suíça e... Meu Deus. O quê? Perguntou o juiz. Tem uma conta aqui, o nome do beneficiário. Vanessa olhou para Laura com os olhos arregalados. O beneficiário é Laura Silva Mendes. Laura franziu a testa. Eu nunca abri conta no exterior. Ele abriu no seu nome, explicou o juiz, percebendo a gravidade da manobra. Ele falsificou sua assinatura novamente. Se a Receita Federal ou a Polícia Federal descobrisse o esquema de lavagem de dinheiro, adivinha quem iria presa? Laura olhou para a tela. Milhões de dólares. Todos em seu nome. Ricardo tinha montado a armadilha perfeita. Se tudo desse errado, a culpa cairia na esposa ignorante, enquanto ele sairia limpo. Ele planejou incriminá-la desde o começo, a indignação final, a prova de que nunca houve amor nem no início. Ela tinha sido um peão, uma ferramenta, e finalmente um bode expiatório.
Laura sentiu uma calma fria invadir seu peito. A tristeza acabou. Só restava a determinação. Excelência, disse Laura, virando-se para o juiz. O senhor disse que isso virou caso de polícia. Mas eu preciso que o senhor me ajude com uma coisa antes. O que, dona Laura? O juiz parecia pronto para fazer qualquer coisa por aquela mulher. Essa conta está no meu nome, com a minha assinatura, mesmo que falsificada. Tecnicamente, eu tenho acesso a ela, certo? O juiz ponderou. Um sorriso discreto apareceu no canto de seus lábios. Se a senhora se apresentar ao banco como a titular, provando sua identidade... Sim, o banco não sabe que a assinatura de abertura foi forjada se a senhora, a titular legítima dos documentos, reivindicar os fundos. E se eu transferir esse dinheiro agora, antes que o bloqueio judicial internacional aconteça? Perguntou Laura. Vanessa prendeu a respiração. Isso seria arriscado, disse o juiz. Mas se a senhora transferir para uma conta judicial vinculada a este processo, como uma forma de repatriação voluntária de bens para ressarcimento de vítimas, a senhora vira a heroína da história e deixa o Ricardo sem nenhum centavo para pagar advogados internacionais. Laura olhou para Vanessa. Você me ajuda com o inglês? Eu parei o curso quando o Lucas nasceu. Vanessa sorriu. Um sorriso fraco, mas genuíno. Eu sou fluente, Laura. Eu cuidava da agenda internacional dele. Vamos limpar a conta dele. As duas mulheres, a esposa e a amante, sentaram lado a lado. O contraste era visível. A experiência dolorosa de Laura e a juventude arrependida de Vanessa. Mas ali, naquele momento, unidas pelo trauma e pela sede de justiça, elas formavam uma equipe imbatível. Digite, comandou Laura. Transferência total. Destinatário, conta judicial da 4ª Vara de Família e Sucessões. Vanessa digitou. O valor era astronômico, o suficiente para comprar a construtora de volta 3 vezes. Tem certeza? Perguntou Vanessa, o dedo pairando sobre a tecla Enter. Você poderia ficar com metade e fugir. Ninguém te culparia. Laura olhou pela janela do gabinete. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e roxo. Era o fim de um dia longo, o dia mais longo de sua vida. Eu não quero dinheiro sujo, Vanessa. Eu quero a minha vida de volta, e eu quero construir algo que tenha o nome do meu filho, mas que seja real, que seja limpo. Aperte, disse Laura. Vanessa apertou Enter. Na tela, uma barra de progresso verde apareceu. Processando. Naquele momento, o telefone do juiz tocou. Ele atendeu, ouviu por um instante e sua expressão endureceu. Entendo. Tragam ele para cá. Agora. Ele desligou e olhou para as duas. O Ricardo. Ele tentou subornar os policiais na viatura. Ofereceu 2 milhões de reais em dinheiro vivo que disse ter em um cofre em casa. Os policiais gravaram a oferta e voltaram. O delegado está trazendo ele aqui para formalizar o flagrante de corrupção ativa. Laura ajeitou o vestido simples. Ela passou a mão no cabelo, colocando uma mecha rebelde atrás da orelha. Ótimo, disse ela. Deixem ele entrar. Eu quero que ele veja. Minutos depois, a porta se abriu. Ricardo entrou algemado, com 2 policiais civis fortes segurando seus braços. Ele estava descabelado, sem gravata, com a camisa suada. Mas quando viu Laura e Vanessa sentadas juntas, atrás da mesa do computador, com o juiz ao lado, ele parou. Seus olhos foram para a tela do tablet. A barra de progresso estava em 99%. O que vocês estão fazendo? Ele perguntou, a voz falhando. Laura se levantou. Ela caminhou até ele. Não havia medo. Ela parou a um passo dele, perto o suficiente para que ele sentisse o cheiro de sabonete barato que ela usava, o cheiro que ele desprezava. Nós estamos fazendo um saque, Ricardo, disse ela. A barra na tela chegou a 100%. Transferência concluída. O ping de notificação do celular de Ricardo, que estava no saco de evidências em cima da mesa do delegado, que acabara de entrar, soou alto na sala.
Era o alerta do banco. Saldo zero. Ricardo olhou para Laura com puro ódio, mas também com um medo primal. Você me roubou! Ele gritou, tentando avançar, mas sendo segurado pelos policiais. Esse dinheiro era meu! Eu construí isso! Não, Ricardo, disse Laura calma e implacável. Você não construiu nada. Você roubou minha ideia, roubou minha juventude, roubou a vida do nosso filho e tentou roubar minha dignidade. Eu só estou pegando o troco. Ela se virou para o juiz. Excelência, o dinheiro está na conta judicial. Pode fazer o que a lei manda. Ricardo começou a chorar. Um choro feio, de criança mimada que perdeu o brinquedo. Ele caiu de joelhos novamente, implorando. Vanessa, por favor! Laura! Eu faço qualquer coisa! Não me deixem ir para a cadeia pobre. Na cadeia, sem dinheiro, eu sou um homem morto. Vanessa se levantou, pegou a bolsa e foi até a porta. Ela parou ao lado de Laura. Vamos, Laura, convidou Vanessa. Eu estou com desejo de comer aquele bolo de pote que o Ricardo falou. Deve ser delicioso. Laura sorriu. Pela primeira vez em anos, um sorriso que chegava aos olhos. Vamos, eu conheço uma padaria ótima. As duas saíram do gabinete, deixando para trás o homem que as atormentou, agora reduzido a nada mais do que um número num processo criminal. Mas no corredor do fórum, enquanto caminhavam para a liberdade, Laura sentiu uma tontura. A adrenalina estava baixando. O que vamos fazer agora, Laura? Perguntou Vanessa, segurando o braço dela. A empresa está um caos, os bens estão bloqueados, o dinheiro foi para a justiça, nós não temos nada. Laura parou na escadaria do tribunal, olhando para a cidade que se acendia no crepúsculo. Prédios que usavam o método de fundação que ela criou. Nós não temos nada? Laura repetiu, respirando o ar fresco da noite. Vanessa, olhe para mim. Eu tenho minha mente, eu tenho a verdade, e agora eu tenho o projeto original da patente na minha mão. Ela tocou no bolso onde guardara o papel que o juiz lhe dera. Amanhã cedo nós vamos à construtora, disse Laura. Não como esposa e amante, mas como a dona legítima e sua nova diretora financeira. Vamos demitir a diretoria corrupta, vamos abrir a caixa preta e vamos reerguer aquela empresa, do jeito certo. E se ninguém aceitar? Perguntou Vanessa receosa. É um mundo de homens, Laura. Eles vão aceitar, disse Laura, começando a descer os degraus com firmeza. Porque ninguém conhece os segredos daquelas fundações melhor do que eu. Se eles quiserem que os prédios continuem em pé, vão ter que ouvir a mulher que os desenhou. A transformação tinha começado. O passado estava enterrado. O futuro era uma página em branco, e Laura tinha a caneta na mão. Eram 8 da manhã de uma terça-feira cinzenta, quando o táxi parou em frente ao prédio espelhado da Mendes Construtora. Não havia limusine nem motorista particular. Apenas Laura e Vanessa descendo de um carro popular amarelo sob uma garoa fina que molhava o asfalto. Laura usava o mesmo blazer preto que comprou para o enterro do pai, 10 anos atrás. Estava um pouco largo nos ombros, mas ela o ajustou com firmeza. Vanessa, ao lado, usava roupas mais discretas do que o habitual, cobrindo a barriga que mal começava a aparecer, segurando uma pasta executiva como se fosse um escudo. Eles não vão deixar a gente entrar, Laura, sussurrou Vanessa, olhando para os seguranças na porta giratória. O Dr. Bittencourt, o diretor financeiro, é leal ao Ricardo. Ele deve ter bloqueado nossos crachás. Laura olhou para o topo do prédio. 20 andares. Ela desenhou a estrutura daquele edifício na mesa da cozinha enquanto amamentava Lucas. Ela sabia exatamente onde passava cada viga, cada duto de ventilação. Aquele prédio era mais dela do que de qualquer homem de terno lá dentro. Vamos ver, disse Laura, caminhando em direção à entrada. Como previsto, a catraca apitou vermelho. Acesso negado. O chefe da segurança, um homem corpulento chamado Brandão, aproximou-se com um sorriso condescendente. Dona Laura,
Sinto muito. Ordens da diretoria. O senhor Ricardo foi afastado, mas o conselho proibiu a entrada de familiares para evitar escândalos. A senhora sabe como é, né? Coisa de empresa séria. Melhor a senhora ir para casa descansar. Laura não recuou. Ela olhou nos olhos de Brandão. Brandão, sua filha, a Jéssica, ela passou no vestibular de enfermagem? O segurança piscou, pego de surpresa pela pergunta pessoal no meio de um confronto corporativo. Hã? Sim, senhora. Passou. Mas como a senhora sabe? Porque fui eu que assinei o cheque para pagar o cursinho dela há 2 anos, quando o Ricardo negou o adiantamento do seu salário, Laura disse, a voz calma, mas audível para quem estava no saguão. Eu assinava os cheques pessoais da casa, lembra? E eu lembro que você disse que faria qualquer coisa pela sua família. Brandão engoliu em seco. Ele olhou para os outros seguranças, depois para Laura. Eu estou aqui para salvar o emprego de vocês, Brandão, continuou Laura. O Ricardo foi preso por roubar a empresa. Se eu não entrar e assumir o controle hoje, a Polícia Federal lacra este prédio amanhã. E aí, quem vai pagar a faculdade da Jéssica? Houve um momento de tensão. O contraste de poder se inverteu. Laura não tinha o cargo, mas tinha a autoridade moral. Brandão tirou o cartão mestre do bolso. O elevador da diretoria está bloqueado, dona Laura, disse ele passando o cartão na catraca. Mas o elevador de carga que o pessoal da obra usa, esse eu libero. Laura sorriu. É desse que eu gosto. Vamos, Vanessa. A sala de reuniões do 20º andar cheirava a café expresso caro e testosterona. 5 homens estavam sentados ao redor da mesa oval, rindo alto. No centro, o Dr. Bittencourt, um homem com cara de bulldog, gesticulava. Relaxem, senhores. O Ricardo caiu, mas a estrutura fica. A mulher dele é uma coitada, não sabe diferenciar um tijolo de um bloco de concreto. Vamos oferecer uma pensãozinha melhorada e assumimos o controle das cotas. Em 6 meses, mudamos o nome da empresa e tudo segue normal. É mesmo, Dr. Bittencourt? A voz de Laura cortou as risadas. As portas duplas se abriram. Laura e Vanessa entraram, saindo do elevador de carga, com os cabelos um pouco desgrenhados pela umidade, mas com uma energia que fez o ar-condicionado parecer fraco. Bittencourt se levantou, indignado. Quem deixou vocês subirem? Isso é invasão, segurança. Poupe sua garganta, disse Laura, jogando uma pasta pesada sobre a mesa de vidro. O som do impacto fez as xícaras de café tremerem. E sente-se, temos muito trabalho. Você ficou louca? Gritou Bittencourt. Você não tem autoridade aqui. Você é a esposa traída, Laura. Vá chorar em casa. Vanessa deu um passo à frente. Ela abriu o tablet. Dr. Bittencourt, o senhor transferiu 500 mil para uma consultoria chamada Alpha Solutions na semana passada, correto? Perguntou Vanessa, lendo os dados. Curioso. O endereço da Alpha Solutions é o mesmo do apartamento da sua amante em Copacabana. A cor sumiu do rosto do diretor. Os outros 4 homens se entreolharam, assustados. Como você tem esses dados? Gaguejou Bittencourt. O Ricardo guardava tudo, disse Vanessa com um sorriso frio, para chantagear vocês caso precisasse. Bem, agora quem tem as chaves do cofre somos nós. Laura assumiu a ponta da mesa. Senhores, começou Laura. A situação é simples. O Ricardo está preso, as contas foram bloqueadas, mas eu tenho aqui... Ela tocou na pasta. A patente original do método construtivo que sustenta 80% dos nossos contratos. E tenho uma ordem judicial provisória me nomeando fiel depositária da administração até o fim do processo. Ela olhou para cada um deles. Quem quiser sair, a porta é serventia da casa. Mas quem ficar, vai ter que trabalhar. E quando eu digo trabalhar, não é almoço de 3 horas com uísque. É obra. 3 diretores pediram demissão na mesma hora, saindo com o rabo entre as pernas, com medo do que mais Vanessa sabia.
Ficaram apenas o diretor de operações, um engenheiro jovem chamado Marcos, e o Dr. Bittencourt, que estava pálido demais para se mover. Marcos, certo? Laura se dirigiu ao jovem engenheiro. Traga as plantas do edifício Horizonte. O Ricardo me disse que vocês estão com problemas na fundação da Torre B. Marcos arregalou os olhos. Sim, senhora. Estamos com uma infiltração que não para. Já tentamos drenar 3 vezes. O Ricardo mandou concretar por cima, mas eu me recusei porque vai rachar em 5 anos. Ele mandou concretar por cima? Laura balançou a cabeça indignada. Criminoso até na engenharia. Vamos lá, eu quero ver o buraco. A cena seguinte foi algo que ninguém na Mendes Construtora jamais esperava ver. Laura, a dona de casa, desceu para o canteiro de obras do edifício Horizonte. Ela recusou o capacete limpinho de visitante. Pegou um capacete branco, surrado, de um mestre de obras aposentado que estava pendurado na parede do escritório de campo. Ela tirou os sapatos de salto baixo e calçou botas de borracha que pegou emprestado no almoxarifado. Quando ela chegou na beira da escavação, onde a lama batia na canela, os peões pararam. Eram mais de 50 homens, sujos, cansados, olhando com desconfiança para aquelas 2 mulheres. Vanessa ficou na parte de cima, segurando a prancheta, visivelmente desconfortável com a poeira, mas firme em seu posto. Laura desceu a escada de madeira improvisada para dentro da vala. "Bom dia!" gritou Laura, sua voz ecoando nas paredes de terra. Quem é o encarregado da drenagem?" Um homem baixo e forte, chamado Tião, levantou a mão, limpando o suor da testa com o braço sujo de graxa. "Sou eu, dona. Mas o patrão mandou jogar concreto. A gente está só esperando o caminhão." Laura caminhou até a parede da vala. Ela tocou na terra úmida, cheirou a mão. "Não jogue concreto, Tião. Se jogar, esse prédio cai antes de chegar no 10º andar. Sente o cheiro? Isso é lençol freático contaminado por matéria orgânica. O solo está podre. O Ricardo não fez a sondagem correta para economizar." Tião olhou para ela surpreso. "É o que eu falei pro engenheiro, dona. A terra está chorando óleo, mas ninguém ouve a peãozada." "Eu ouço", disse Laura. "Tião, esqueça o concreto. Vamos fazer um dreno espinha de peixe com brita número 3 e geotêxtil. E vamos ter que recalcular as sapatas." "Alguém tem uma calculadora aí?" O silêncio foi quebrado por risadas nervosas. Mas então Marcos, o engenheiro jovem que desceu correndo atrás dela, entregou uma calculadora científica. Ali, no meio da lama, Laura fez o que nasceu para fazer. Ela sentou num bloco de cimento, abriu a planta sobre os joelhos e começou a calcular. Seus dedos voavam nas teclas. Ela riscava o papel, corrigia ângulos, desenhava vetores. 5 minutos. 10 minutos. Os operários foram se aproximando, formando um círculo. Eles viam a concentração dela, viam que ela não tinha nojo da sujeira. "Pronto!" disse Laura, levantando-se. "Marcos, aumente a profundidade das estacas em 2 metros e mude o ângulo para 15 graus. Isso vai travar a estrutura na rocha sã, abaixo da lama. Tião, pode mandar vir a brita." Tião pegou o papel com os desenhos dela. Ele olhou, analisou com sua experiência de 30 anos de obra e sorriu. Um sorriso sem dentes, mas cheio de respeito. "Agora sim, dona. Isso aqui para de pé. A senhora entende do riscado." "Eu sou engenheira, Tião", disse Laura, e pela primeira vez em 20 anos, ela se sentiu dona daquela palavra. "E a partir de hoje, ninguém concreta sujeira nessa empresa. A gente resolve o problema." Quando Laura subiu a escada de volta para o nível da rua, houve um som tímido. Alguém bateu palmas, depois outro. E, de repente, o canteiro de obras inteiro estava aplaudindo. Não eram palmas educadas de escritório, eram palmas fortes, de mãos calejadas, reconhecendo um dos seus. Laura sentiu os olhos arderem. Não de tristeza, mas de uma emoção avassaladora. O reconhecimento merecido.
Vanessa correu para abraçá-la no topo da escada. Ana, você viu isso? Laura, eles te amam. Laura respirou fundo, sentindo o cheiro de cimento e chuva, o cheiro da sua liberdade. Na hora do almoço, em vez de irem a um restaurante caro, Laura e Vanessa sentaram-se no refeitório da obra, comendo a mesma comida dos operários: arroz, feijão, farofa e carne de panela. Vanessa olhava para o prato de alumínio com curiosidade. É bom, admitiu a ex-amante provando a carne. Melhor que a comida fit que o Ricardo me obrigava a comer. Laura riu. Foi uma risada leve. Ele te obrigava? Vanessa, você não pode engordar. Vanessa, use aquele vestido. Vanessa, não fale besteira nas reuniões. Vanessa imitou a voz de Ricardo com amargura. Eu era uma boneca, Laura, uma boneca cara. Eu vim de baixo também, sabe? Meu pai era porteiro. Eu achei que ficar com o Ricardo era subir na vida. Mas eu só desci. Desci o nível da minha alma. Vanessa parou de comer e olhou para Laura. Laura, por que você não me odeia? Eu destruí seu casamento. Eu estava lá quando ele te humilhou. Laura pousou o garfo. Ela olhou para as centenas de homens comendo ao redor, o barulho de talheres, a vida acontecendo. Você não destruiu meu casamento, Vanessa. O Ricardo destruiu. Você foi a ferramenta que ele usou na fase final, mas a casa já estava com a fundação podre há anos. Laura tocou na mão de Vanessa. E eu vejo como você olha para a sua barriga. Você está apavorada. E eu sei o que é ser mãe e sentir que o mundo é perigoso demais para o seu filho. Eu não quero ser como ele, sussurrou Vanessa, chorando silenciosamente. Então não seja, disse Laura firme. Aprenda. Trabalhe. Ajude a consertar a bagunça que ele deixou. Você é boa com números, é boa com pessoas e é mais esperta do que ele jamais foi. Eu preciso de você, Vanessa. Eu entendo de concreto, mas não entendo dessas cobras de escritório. Você entende? Foi o momento da transformação mútua. A esposa e a amante deixaram de existir. Nasceram ali duas sócias, duas mulheres sobreviventes. Eu ouvi o doutor Bittencourt no telefone antes de descermos, disse Vanessa, limpando as lágrimas e voltando ao modo guerra. Ele estava ligando para os fornecedores de aço. Ele mandou atrasar a entrega para parar a obra e culpar a sua gestão. Laura estreitou os olhos. Aquele verme. Se a obra parar, pagamos multa milionária. Não se a gente comprar de outro lugar, disse Vanessa com um brilho nos olhos. Eu tenho a lista negra do Ricardo. Fornecedores que ele rejeitou porque não pagavam propina. Eles são honestos, têm preço bom e estão doidos para entrar no mercado. Laura sorriu. Ligue para eles. Agora. Às 4 da tarde, o caos se instalou. Um estrondo vindo do 15º andar. Poeira subiu. Gritos. Laura e Vanessa, que estavam no escritório improvisado no container, correram para fora. O guindaste! Gritou Tião. O cabo de aço estourou. Soltou a carga de vigas. Por sorte, ou milagre, ninguém foi atingido. As vigas caíram numa área isolada, mas destruíram a laje recém-concretada. O prejuízo era enorme. Laura correu até o operador do guindaste, um homem jovem que estava em estado de choque. Eu não fiz nada, dona. O cabo simplesmente partiu. Eu verifiquei de manhã. Laura foi até o cabo arrebentado no chão. Ela se ajoelhou na poeira. Analisou a ponta do aço. Não estava desfiado pelo uso. O corte era limpo em algumas partes, serrilhado em outras. Isso foi cortado, disse Laura, levantando-se com a peça de aço na mão. Alguém usou uma serra e deixou por um fio, para arrebentar com o peso. Vanessa chegou correndo, segurando o celular. Laura! As câmeras de segurança do 15º andar foram desligadas 10 minutos antes do acidente. Mas Vanessa mostrou a tela. A câmera do prédio vizinho àquele banco pega um ângulo lateral. Eu consegui as imagens com o gerente, que era amigo do meu pai. No vídeo granulado do celular, via-se uma figura de terno saindo da escada de emergência, mexendo na base do guindaste com uma ferramenta e saindo apressada.
Doutor Bittencourt, disse Laura, reconhecendo a silhueta gorda e o caminhar manco. A sabotagem não era apenas para parar a obra. Era tentativa de homicídio. Se aquelas vigas caíssem no refeitório... Chame a polícia, Vanessa, disse Laura, a voz fria como gelo. E chame todos os operários. Vamos fazer uma reunião agora. 10 minutos depois, com as sirenes se aproximando novamente, Laura subiu num monte de areia para ficar mais alta que a multidão. Escutem todos! Gritou ela. Tentaram sabotar a nossa obra, tentaram machucar vocês. Um diretor engravatado achou que a vida de quem veste macacão não vale nada, só para provar que uma mulher não pode comandar essa empresa. Um murmúrio de revolta correu pela multidão. Mas eles esqueceram de uma coisa, continuou Laura, erguendo o capacete branco. Eles esqueceram que quem constrói esse país não são eles, somos nós. Enquanto eu for a dona disso aqui, a segurança de vocês vem antes do lucro. O Bittencourt vai sair daqui algemado, e o salário de vocês vai ter o aumento que o Ricardo segurou por 3 anos. Quem está comigo? Nós! O grito de 300 gargantas fez o chão tremer mais do que a queda das vigas. Quando a polícia chegou e levou o Bittencourt, arrastado e gritando, ele passou por um corredor polonês de operários de braços cruzados, encarando-o com desprezo. Laura observava de cima. Ela estava suja de graxa, com o cabelo despenteado, mas nunca tinha sido tão bonita. Vanessa se aproximou. Você conseguiu, Laura. A empresa é sua. De verdade agora. Nossa, corrigiu Laura. A empresa é nossa. E do Tião. E do Marcos. E de cada um que suou aqui hoje. O celular de Vanessa tocou. Era uma notificação de uma rede social. Alguém tinha filmado o discurso de Laura no monte de areia. Laura, disse Vanessa mostrando a tela. O vídeo já tem 500 mil visualizações. A legenda diz, a patroa que a gente respeita, o fim da era dos playboys. Laura olhou para o vídeo. Ela viu uma mulher forte, liderando. Ela mal reconhecia a pessoa que assinou o divórcio de manhã. Mas o trabalho não tinha acabado. Aquele vídeo viralizou a esperança, mas também atraiu olhares. E o maior desafio de Laura não seria construir prédios, mas construir um legado que inspirasse outras mulheres a saírem de seus próprios escombros. O céu do Rio de Janeiro estava daquele azul impossível que só existe no outono. Mas, para Laura, a vista mais bonita não era o Cristo Redentor ou o Pão de Açúcar. A vista mais bonita era o prédio de 12 andares, com fachada de vidro sustentável e jardins verticais, que brilhava sob o sol na zona norte da cidade. No topo, em letras prateadas discretas, lia-se Instituto Lucas Mendes. Laura ajeitou o capacete branco. Diferente daquele dia na lama, 5 anos atrás, este capacete era novo, personalizado, e ela não usava mais roupas de enterro. Ela vestia um terninho de linho claro, elegante, mas prático, com botas de segurança nos pés. A dama de ferro e cimento, como a revista Forbes Brasil a chamou na capa do mês passado, não tinha esquecido suas raízes. Dona Laura? A voz veio do radiocomunicador. O governador chegou e a imprensa está pedindo para liberar a entrada. Tem muita gente lá fora. Laura sorriu. Muita gente era eufemismo. Havia milhares. Pode liberar, Tião. Deixe o povo entrar. A casa é deles. Tião, agora promovido a diretor de logística da Mendes em Silva Engenharia. Sim, ela tirou o Mendes Construtora e colocou seu sobrenome de solteira de volta na razão social, mantendo o Mendes apenas em homenagem ao filho. Apertou o botão do portão. Ao lado de Laura, uma mulher jovem, radiante, segurava a mão de um menininho de 4 anos. Você está pronta para o discurso? Perguntou Vanessa. Vanessa não parecia nem de longe a assessora fútil do tribunal. Ela era a diretora executiva do instituto. Seus cabelos loiros estavam presos num rabo de cavalo prático e ela exalava competência. O menino, Pedro,
Tinha os olhos de Ricardo, mas o sorriso doce de quem foi criado com amor, longe da toxicidade do pai biológico. Nunca estou pronta, confessou Laura, sentindo aquele frio na barriga familiar. Mas alguém tem que falar por elas. Ela olhou para o pátio lá embaixo. Centenas de mulheres vestidas com macacões azuis, mulheres que sofreram violência doméstica, mulheres que foram abandonadas pelos maridos, mulheres que a sociedade dizia que não serviam para nada. Hoje, elas eram eletricistas, pedreiras, azulejistas e técnicas em edificações formadas pelo Instituto. O projeto Mulheres de Aço não era apenas uma escola, era uma fábrica de dignidade. Enquanto a festa acontecia lá dentro, do lado de fora dos portões, misturado aos curiosos que não conseguiram convite, havia um homem. Ele usava uma camiseta polo desbotada e calça jeans larga. Seus cabelos, antes tingidos e implantados, agora eram ralos e totalmente brancos. Ele mancava levemente, sequela de uma briga na penitenciária, onde passou 3 longos anos antes de conseguir a liberdade condicional. Ricardo Mendes olhava para o prédio. Ele via o nome do filho morto na fachada. Ele via os carros importados entrando. Ele via a grandiosidade do que Laura tinha construído. Bonito, né? Comentou um vendedor de pipoca ao lado dele. Dizem que a dona disso aí começou do zero. O marido dela roubou tudo, deixou ela na miséria e ela deu a volta por cima. Mulher guerreira. O ex-marido deve estar se roendo no inferno. Ricardo engoliu em seco. O gosto amargo do fel subiu à garganta. Deve estar, murmurou Ricardo, puxando o boné para esconder o rosto. Ele tinha saído da cadeia sem nada. O dinheiro das offshores foi recuperado e usado para pagar as indenizações trabalhistas e fundar o instituto. A casa, os carros, tudo foi leiloado. Ninguém no mercado contratava o homem que matou o filho e roubou a esposa. Hoje, Ricardo vivia de bicos, entregando panfletos de pizzaria. Ele viu um carro preto parar na entrada VIP. A porta se abriu e desceu Vanessa. Ela estava linda. E então ele viu o menino, seu filho, Pedro. Ricardo deu um passo à frente, instintivamente. Ele queria gritar. Queria dizer, eu sou seu pai, eu sou o grande Ricardo. Mas então, Vanessa se abaixou, arrumou a gola da camisa do menino e apontou para Laura, que vinha recebê-los. O menino correu e abraçou Laura, chamando-a de tia Lau. O sorriso no rosto do garoto era de pura felicidade. Ricardo parou. Ele percebeu com uma clareza dolorosa que ele não fazia falta. Eles não precisavam dele. Na verdade, eles estavam melhor sem ele. A justiça poética não foi vê-lo preso. A verdadeira punição era ver a felicidade daqueles que ele tentou destruir e saber que ele era irrelevante. Ricardo deu as costas ao prédio brilhante. Me vê uma pipoca doce, pediu ele ao vendedor, contando moedas na palma da mão suja. Era o que lhe restava. No auditório principal, o silêncio era reverente. Laura subiu ao palco. Quando a luz do holofote bateu nela, ela não viu uma plateia de desconhecidos. Ela viu espelhos. Cada rosto ali contava uma história de superação. Ela ajeitou o microfone. Não precisava de papel. A história estava tatuada em sua alma. Boa tarde a todos, começou Laura. Sua voz, agora, tinha a firmeza do concreto armado. Há 5 anos, eu estava sentada numa sala de audiência, acreditando que minha vida tinha acabado. Me disseram que eu valia um salário mínimo. Me disseram que meu lugar era na cozinha, chorando as mágoas. Um murmúrio de concordância percorreu a sala. Muitas ali tinham ouvido coisas piores. Mas naquele dia, eu descobri que o fundo do poço não é o fim. O fundo do poço é o alicerce mais sólido que existe. Porque é lá, quando tiram tudo de você, que você descobre o que é inquebrável. Laura olhou para a primeira fila. Vanessa estava lá, chorando e sorrindo. E ao lado dela, Laura parou. Seu coração falhou uma batida.
Sentado na primeira fila com um terno impecável e os cabelos ainda mais brancos, estava o desembargador aposentado, Dr. Arantes, o juiz que a salvou. Ele sorriu para ela e fez um leve aceno de cabeça. Laura respirou fundo para não chorar. Nós construímos este instituto, continuou ela, a voz embargada, não apenas para ensinar a levantar paredes, mas para ensinar a levantar a autoestima. Cada tijolo assentado por uma mulher formada aqui é um não que damos à violência. Cada projeto desenhado é um grito de liberdade. Ela pegou a fita inaugural que estava sobre o púlpito. Este lugar leva o nome do meu filho, Lucas. Ele partiu cedo demais, vítima da imprudência e da mentira. Mas hoje eu sinto que ele está aqui. Em cada janela, em cada viga, em cada sorriso de uma criança que estuda na nossa creche enquanto a mãe trabalha. Laura ergueu a tesoura dourada. Eles tentaram nos enterrar, disse ela, citando o provérbio que virou seu lema. Mas eles não sabiam que nós éramos sementes. Clac! A fita foi cortada. O aplauso foi ensurdecedor. Não parecia aplauso de gente rica em festa de gala. Parecia trovão. Mulheres se abraçavam, choravam, jogavam os capacetes para o alto. Era a celebração da vitória coletiva. A multiplicação do impacto positivo estava acontecendo diante de seus olhos. Quando a cerimônia acabou e o coquetel começou, Laura desceu do palco e foi direto ao encontro do Dr. Arantes. O velho juiz segurava uma taça de suco, observando o movimento com olhos sábios. Excelência, disse Laura, estendendo a mão. Eu não sabia que o senhor viria. O juiz segurou a mão dela com as duas mãos dele. O toque era quente, paternal. Eu não perderia isso por nada, Laura. Sabe, em 40 anos de magistratura, eu vi muita destruição. Vi famílias se despedaçarem, vi o ódio vencer muitas vezes. A justiça dos homens é falha, lenta e muitas vezes fria. Ele olhou ao redor para as fotos de antes e depois das alunas do instituto penduradas nas paredes. Mas aquele dia, continuou ele, aquele dia em que encontrei a pasta velha no arquivo, foi o dia em que senti que minha carreira valeu a pena. Eu fui apenas o instrumento, Laura. A força sempre foi sua. Laura sorriu emocionada. O senhor salvou minha vida, doutor. Não, minha querida, corrigiu ele. Eu apenas devolvi a caneta para a dona certa. Você escreveu a história. Vanessa se aproximou com o pequeno Pedro. Doutor Arantes, exclamou ela. O Pedro quer mostrar o desenho que ele fez. O menino estendeu um papel amassado. Era um desenho de bonecos palito. Uma mulher grande com um capacete, Laura, uma mulher menor loira, Vanessa, e um homem velho de óculos, o juiz, todos de mãos dadas em frente a um prédio torto e colorido. Esse é o senhor juiz, disse Pedro. A tia Lau disse que o senhor é o super-herói que usa toga em vez de capa. O juiz Arantes, o homem conhecido por ser coração de pedra no tribunal, tirou os óculos para limpar uma lágrima teimosa. Obrigado, meu jovem. É a melhor homenagem que já recebi. A noite caiu. A festa acabou. O silêncio voltou ao instituto, mas agora era um silêncio preenchido, satisfeito. Laura subiu até o terraço. De lá ela podia ver toda a cidade iluminada. As luzes pareciam estrelas caídas na terra. Ela pensou em Ricardo, não com ódio, mas com uma indiferença distante. Ele era apenas uma sombra no passado, um obstáculo que a obrigou a pular mais alto. Ela pensou em Lucas. Mãe conseguiu, filho, sussurrou ela para o vento. A gente conseguiu. Vanessa apareceu na porta do terraço, segurando 2 xícaras de café quentinho. O Tião ligou, disse Vanessa, entregando uma xícara para Laura. Fechamos contrato com a prefeitura. Vamos reformar 3 hospitais públicos. E exigiram que 50% da mão de obra seja feminina, formada no instituto. Laura soprou o café, vendo a fumaça subir. Mais trabalho, disse Laura sorrindo. Mais vidas transformadas, completou Vanessa. As duas ficaram ali, ombro a ombro. A ex-esposa e a ex-amante, a engenheira
e a administradora. As duas mães. Elas olharam para o horizonte. Não havia mais medo. Não havia mais dívidas ou mentiras. Havia apenas concreto, aço e um futuro infinito para construir. Laura tomou um gole do café e sentiu o sabor da vitória. Não a vitória de derrotar alguém, mas a vitória de se encontrar. Vamos descer, Vanessa, disse Laura, virando-se para a porta. Amanhã a gente começa cedo. Temos hospitais para levantar. Enquanto as luzes do Instituto Lucas Mendes permaneciam acesas na noite, servindo de farol para quem passava na avenida escura lá embaixo, todos sabiam. Ali não se construíam apenas prédios. Ali reconstruíam-se destinos. E ninguém, nunca mais, ousaria dizer que o lugar daquelas mulheres não era no topo do mundo.